Deus, Tu que selas aqueles que são propriedade do Altíssimo. Manifesta o poder do Teu selo na nossa vida, Senhor. Poder da Tua soberania sobre nós. Tu és tudo para nós, Tu és tudo na nossa vida. Tu és aquele que abre o caminho diante de nós. Tu és aquele que prepara o caminho para nós trilharmos. Nós confiamos totalmente em Ti, Senhor. Confiamos plenamente em Ti, Senhor. O nosso hoje está nas Tuas mãos. O nosso amanhã está nas Tuas mãos. Tu és Deus da nossa saúde. Tu és Deus das nossas finanças. Tu és Deus da nossa família. Tu és Deus da nossa vida espiritual. Exerce Tua soberania sobre nós. Toma posse, porque somos Teus, Senhor. Que todo o nosso ser esteja rendido aos Teus pés. Nós aplaudimos e adoramos o Teu nome. Grandioso nome, poderoso nome, grande e poderoso Deus. Seja exaltado, Senhor. Graças Te damos, ó Pai. Graças a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Que a presença de Deus continue enchendo nossos corações nesta noite. E a doce palavra do Senhor penetre a nossa alma. Amém? Por favor, abra as Escrituras comigo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Nós vamos concluir essa reflexão que começamos na semana passada. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos abençoe, nos ilumine, nos capacite a receber a palavra de Deus nessa noite. Amém? Comece a orar então. Comece a se posicionar diante da palavra. Nós temos que ter experiência em receber a palavra do Senhor. Não podemos desperdiçar um grão desse pão maravilhoso que Ele nos oferece. Aleluia, aleluia. Somos Tua igreja reunida aqui, Senhor. Viemos Te exaltar, viemos engrandecer o Teu nome. E também viemos ouvir do Senhor palavras de vida eterna, palavras que nos alimentam, palavras que transformam nossa vida, que lapidam a nossa alma, o nosso caráter. Nós nos expomos às Escrituras nesse momento. Te pedimos com toda a humildade, fala conosco, Deus. Fala o nosso entendimento, dá-nos compreensão, ilumina a nossa mente para compreendermos as elevadas palavras que vêm da parte do Senhor. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Trabalha o nosso ser, trabalha o nosso interior. Edifica a Tua igreja, eu te peço. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém? Por favor, se acomoda no seu lugar. Vamos apenas recordar. Na semana passada iniciamos a reflexão do versículo de número 5. E vamos concluir hoje com o versículo de número 6. Do que o apóstolo está falando nesse ponto? Da sua comunicação com os crentes da cidade de Colossos. Ele está falando sobre a nossa responsabilidade para com o reino de Deus aqui na face da terra. E ela implica em quê? Em nós, enquanto cristãos, inseridos no reino de Deus, tendo vivido uma experiência de conversão sincera, portanto, tendo na nossa vida o agir do Espírito e da palavra de Deus, plenamente capacitados para fazer isso que a palavra requer de nós. A palavra requer do cristão que ele não se isole da sociedade, mas que ele viva separadamente. O que uma coisa é e a outra coisa seria? Se isolar significaria você se relacionar apenas com outros cristãos, desprezando, discriminando e se distanciando de outras pessoas que não o sejam. Isso, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nem possível seria. Paulo escreve e diz assim, se fosse essa a recomendação, nós nem poderíamos viver nesse planeta. Então, não é disso que se trata, até porque nós só podemos dar o bom testemunho da transformação de vida que o Evangelho tem poder para operar, se estivermos em contato com as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. A função, a missão da igreja é revelar Cristo ao mundo,
é demonstrar o poder da obra do Evangelho àqueles ainda não alcançados pelo Evangelho. Então, não é se isolar, mas é ainda que convivendo, ainda que interagindo no mesmo ambiente, nas mesmas atividades, como o trabalho, a escola, a parentela, a vizinhança, nós saibamos conviver mantendo um modo de vida separado, diferenciado. Isso a Bíblia requer do cristão. E se ela requer, é porque ela habilita o cristão para isso. Porque antes de requerer isso de nós, o Senhor Deus nos transformou. Ele nos fez novas criaturas. Nós hoje temos recursos que antes nós não teríamos. Então, nós não poderíamos primeiro dar essa demonstração de vida separada para então sermos aceitos no Evangelho. Porque em nós mesmos jamais haveria recursos para isso. Nós estávamos na mais absoluta ignorância e cegueira das coisas espirituais. Então, não sabíamos discernir o que era certo, o que era errado, o que era aprovado ou reprovado por Deus. Mas agora a experiência da conversão mudou toda a nossa estrutura. Nós temos capacidade de discernir e nós temos capacidade de fazer as escolhas corretas e nós estamos habilitados a manter uma conduta diferenciada. Sem com isso nos tornarmos pessoas que vamos desprezar os outros, discriminar os outros, porque não foi esse o exemplo que Cristo nos deu. Aquilo que esteja incorreto na vida dos outros não vai pegar em nós. Porque nós temos uma vida transformada, se é que a temos, por uma experiência sincera com o Espírito de Deus e com a Palavra de Deus. Então, às vezes, a gente fica duvidando da gente mesmo, mas será que eu resistiria a uma convivência, a um diálogo, a uma amizade com um ainda não convertido? A gente está demonstrando não confiar na gente mesmo. E, em certo sentido, nem estamos errados, porque, de fato, naquilo que diz respeito à plenitude da graça, nós ainda estamos caminhando para chegar a ela. Não chegamos ainda. Eu não sou tudo que eu posso ser na presença do Senhor. Você ainda não é tudo que você pode ser, como uma pessoa lavada e remida no sangue de Cristo. A palavra do Senhor diz através de Paulo a Filipenses que o Senhor começou a boa obra em nós e ela está em andamento. Eu ainda não cheguei aonde eu posso chegar. Quem aqui já chegou? Nenhum de nós. Nós podemos ainda chegar muito além do ponto onde nós estamos agora. Por que nós podemos? Porque a graça que opera em nós é ilimitada. Ela pode ir nos transformando, como diria Paulo aos Coríntios, de um degrau de glória a outro degrau de glória, a um nível cada vez maior de maturidade, de intimidade com Deus, de capacidade de renúncia, compreendendo que qualquer coisa que eu precise renunciar nesta vida para a manifestação da glória de Deus, eu jamais vou ficar no prejuízo. Então, o Evangelho vai me conquistando, ele vai consolidando a minha convicção. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, a fé vem ouvir o quê? Por isso que eu preciso ver a sua fé, que na verdade significa a sua convicção cristã, sendo fundamentada, estruturada e fortalecida. Por isso que eu preciso pregar a palavra de Deus para você. Por isso que eu não posso chegar aqui em cima e ficar enchendo linguiça ou falando da minha vida, porque não é a minha história de vida que alimenta a sua fé, é a história da vida de Cristo que alimenta a sua fé. Por isso eu preciso vir aqui para o altar, e todos os pregadores que o fazem, precisamos nos desgastar trabalhando, e pode ter certeza que eu estou usando a expressão certa, trabalhando arduamente para a compreensão da palavra, para então aqui chegarmos e transmiti-la a você, porque é ela que vai te revelar verdades do reino de Deus, e diante dessas verdades a sua fé vai se consolidando. Você vai se tornando cada vez mais convicto e mais determinado a viver a vida que Deus estabelece para os servos dele nessa terra. Tudo bem, nós estamos diante de tantos e quantos maus exemplos de pessoas que se dizem cristãs, mas também nós temos tantos e quantos bons exemplos. Temos ou não temos? Nós não podemos jamais dar esse decreto sobre a Igreja de Cristo que seja um projeto falido e que não está dando certo em lugar nenhum e na vida de ninguém e não está funcionando. Mentira! Nós sabemos, Deus está agindo no planeta Terra.
Ele está realmente conquistando pessoas para o reino dele. Pessoas estão se rendendo, se apaixonando profundamente por Cristo e se dispondo a viver uma vida que agrada ao Senhor. Quer isso lhes traga lucro ou prejuízo aqui na terra, mas estão fazendo isso com firmeza. Nesses, a obra de Deus está progredindo, está se consolidando, está evoluindo. Por quê? Porque nós estamos nos deixando atrair pela graça do Senhor, buscando cada vez mais o conhecimento da verdade. Então, o que Paulo está falando? Está falando de coerência. Ele está falando, se de fato a tua experiência com Cristo está se ampliando, automaticamente você está adquirindo dia após dia mais condições de andar do jeito que a palavra requer. A gente podia não ter isso nos primeiros dias, podia não ter isso nas primeiras semanas, nos primeiros meses, talvez no primeiro, segundo ano, mas o tempo nos favorece. O tempo que nós temos aqui na terra, vivendo como cristãos, nos favorece. Por quê? O tempo vai nos trazer oportunidades de ouvir mais, de aprender mais, de ter maiores experiências com Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja. Isso tudo precisa ser computado na nossa alma, no nosso entendimento, a respeito da certeza de ser esse o caminho. Talvez começamos lá nos primeiros passos, ainda meio duvidosos, incertos, inseguros, carentes de confirmações, mas o tempo que nós vamos caminhando com Deus nessa terra vai transformando qualquer hesitação em convicção. Talvez nos primeiros passos fomos afrontados ou desafiados por pessoas que diziam, eu não acredito que você fez isso. Eu não posso acreditar que você tomou essa decisão. Você trocou de religião, você hoje professa outra fé. Você agora também é um dos crentes, não dá para acreditar nisso. Talvez essa pressão, em algum momento lá no comecinho, tivesse um efeito sobre nós de realmente nos deixar assim meio questionando coisas. Mas nós superamos essa etapa, amém, irmãos? Nós superamos. Nós não estamos seguindo homens, nós não estamos tomando decisões por Cristo, motivados ou conduzidos por emoção de momento, por conta de um culto avivado, emocionante, onde a presença de Deus realmente nos toca, e a palavra de Deus nos leva assim ao ápice da emoção. Tudo isso faz parte. Mas depois que tudo passa e nós vamos para as nossas práticas diárias, que num primeiro momento parecem não ter nenhum contexto de espiritualidade, nós vamos vendo, nossa, o que eu recebi lá está funcionando aqui agora, me dando estrutura, me dando recursos, me dando base para eu viver o que eu aprendi lá. Então, peraí. Então, aquele momento em que eu estava ali, naquele momento de culto, naquele ambiente de adoração, e eu estava sendo ministrado, eu estava sendo tocado, eu estava recebendo, ruminando, compreendendo, absorvendo as verdades do reino, aquilo gerou em mim uma resposta emocional maravilhosa, uma sensação, um gozo espiritual quase indescritível. E aí, quando o culto acabou, parece que passou aquele êxtase espiritual. Mas agora que eu estou no meu trabalho, agora que eu estou nas minhas práticas diárias, cotidianas, eu estou vendo que o resultado daquilo tudo não foi só emoção, não. A palavra veio comigo, a palavra está na minha mente. Aquilo que eu entendi lá veio comigo, não se apagou depois de uma noite de sono, não. Eu entendi muita coisa. A ministração de ontem me instruiu. E agora, sabendo o que eu sei, fica mais fácil para mim fazer as escolhas certas, tomar as posturas certas, porque agora eu não estou andando no escuro imaginando, será que Deus aprova isso? Será que Deus está de acordo com aquilo? Não, eu estou aprendendo a respeito de Deus. E o que eu aprendo a respeito dele norteia a minha conduta na terra. Não apenas me deixa muito bem consciente do que ele aprova e do que ele espera de mim, como também me capacita a fazer as escolhas certas. Porque o que veio comigo depois que o culto acabou? Veio a palavra e a presença dele. Ah, mas a culto é tão gostoso, dá vontade de ficar aqui a noite toda. É maravilhoso mesmo, dá vontade mesmo. Mas é impossível, a gente tem outras coisas para fazer. E o culto não acaba quando a bênção apostólica é proferida. O culto não acaba nunca. O povo de Deus na face da terra vive na presença de Deus quantos dias por semana? Quantas horas por dia? Todo o tempo.
Então o culto a Ele não acaba nunca. Muda assim o formato do culto. Dentro da igreja eu posso usar as palmas, eu posso usar a voz, eu posso fechar meus olhos, eu posso dobrar meus joelhos, eu posso me enlevar espiritualmente enquanto eu adoro. Mas enquanto eu estou lá dirigindo no trânsito, eu também estou cultuando a Ele. Quando alguém me dá faz uma barbeiragem na minha frente e eu ali posso escolher entre devolver com grosseria, ou então relevar e dizer, isso não me custou, foi nada, por que eu vou explodir? É o meu próximo, é o meu semelhante, quer saber? Eu vou começar a interceder por ele, meu Deus, deve ter alguma coisa alterando esse indivíduo, ajuda ele, é teu filho, tu conhece, eu não sei nem quem é, não sei o nome da mãe nem do pai, mas o Senhor sabe, então vai cobrir ele com a tua graça, Senhor, acalma esse coração, ajuda ele lá na frente, Senhor, já está mais relaxado, mais tranquilo, abençoe o dia dele, mostra para ele a tua graça, o teu poder. Por que eu posso fazer isso? Porque quando o culto acaba, vão comigo, vão em mim, a palavra e a presença do Senhor. Então, quando Paulo diz que em contato com os de fora, nós podemos dar esse testemunho, muitas vezes sem precisar das palavras, só com o nosso comportamento, só com a nossa atitude. E não está falando de alguma coisa que seja inacessível, não. É justamente para isso que nós estamos aquartelados aqui. Para estarmos em contato com a soberana e majestosa presença de Deus. Para que fique bem claro que não são homens que estão nos conduzindo, mas o próprio Deus na face da terra. Para que estando diante dessa oportunidade, nós possamos armazenar conhecimento. Por que a hora da pregação é hora de absoluta concentração? Porque essa é uma dinâmica estrutural na vida do cristão. Nós precisamos ouvir e compreender a palavra do Senhor. Porque isso acontecendo, nós já sabemos o que fazer. Nós já sabemos aonde ir. Nós já sabemos como agir. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Você vê como é que são os líderes humanos. Eles preferem uma população ignorante. Parece que é mais fácil de empurrar para lá e para cá. O Senhor é diferente. Ele faz questão que aqueles que o seguem tenham conhecimento. Que a ignorância seja vencida, seja ultrapassada e substituída pelo genuíno conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Isso vai, ao longo da nossa vida, no dia a dia, vai deixando para nós assim, cada vez mais fácil discernir, não, isso aqui não convém. Você não precisa do seu professor de escola bíblica do seu lado o dia inteiro. Você não precisa de acessar o seu pastor por telefone o dia inteiro para perguntar, e agora, pastor, o que seria mais correto biblicamente falando? Não, você no começo depende para tudo, igual a criancinha, que não sabe, né, por que direção ir, para ela trocar um passinho, você tem que segurar na mão dela. Mas você não é criancinha o resto da vida, não pode ser. Ah, mas eu gosto. Sinto muito, não pode. Mas vocês não podem continuar cuidando da gente. Sinto muito, não dá. Mas é mais gostoso, é mais agradável o cristianismo assim, sem responsabilidade pessoal, jogando tudo nas costas dos líderes, e eles é que vão fazer o serviço pesado para a gente. É mais confortável assim. Acho que se pudesse ser assim, mais gente ia querer vir para a igreja. Dá para fazer essa mudança? Não dá, não. Não dá, não. Crescer é uma exigência do reino. A vida de Cristo está latente na nossa vida. A gente não pode se conformar com a meninice cristã. Temos que crescer, nós temos que desenvolver a nossa postura cristã. E como é que isso se torna visível? Através justamente da capacidade que nós vamos adquirindo e demonstrando de andar nessa sociedade de forma digna do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que tantos outros possam agir de forma indigna, mas nós não vamos prestar contas pelos outros. Cada um prestará conta de si mesmo. Se eu der conta de mim, está bonito. Se você der conta de você, beleza. Amém, meus irmãos? Então, por isso, Paulo está falando sobre a nossa responsabilidade. Olha, eu preciso que isso fique bem claro na nossa mente. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, indo além do ponto em que eu posso ir, dando entendimento para todos nós do que se trata, porque é severíssima essa matéria. Ele está dizendo que é nossa responsabilidade
ter uma atitude coerente com a nossa fé, nos ambientes que nós estivermos nessa sociedade, para que as pessoas não convertidas possam dessa forma ter uma demonstração do poder do Evangelho, através da nossa conduta, do nosso comportamento. Isso será um bom testemunho e também será, na grande maioria das vezes, a forma como nós vamos cooperar para impedir o avanço da corrupção na face da terra. Nós temos falado sobre isso. Quando eu não ajo de maneira violenta, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo de forma a não cooperar para o aumento do índice de violência na sociedade. Quando eu não ajo de forma hipócrita, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo, me proibindo de ajudar a aumentar os índices e os níveis de fingimento, de hipocrisia, de falsidade na sociedade. Tudo aquilo que deteriora os relacionamentos humanos, que adoece almas das pessoas. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Isso significa muito mais do que pegar uma Bíblia e ir para a igreja todo culto. E é muito mais do que isso. Isso significa ter uma conduta diferenciada. Sermos uma referência diferenciada na sociedade. Amém? Então, nós vimos na semana passada, exaustivamente, quero crer, a respeito do andar, do agir, do se comportar. E agora nós vamos focar no falar. Por quê? Porque muito do caos, olhe para mim, por favor, que está imperando na sociedade, ele é originário da maneira como as pessoas se comunicam. Muito dos desentendimentos, muito das discórdias, muito dos atos de violência, muito das maldades e feridas feitas contra o semelhante, são praticados, sem que se use nenhuma arma, usando única e exclusivamente a língua. Então, o falar é uma das práticas que nos caracterizam como espécie humana, feita à imagem e semelhança do Senhor, mas o falar, se ele não for dominado e disciplinado pelo padrão da palavra de Deus, ele pode ser e tem sido, na sociedade, na vida das comunidades, a ferramenta que destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói saúde psicológica, destrói saúde emocional, causa um estrago, e isso é o que a Bíblia vai dizer para nós. Por exemplo, em Tiago, capítulo 3, versos 3 ao 10, vamos ver o que o apóstolo nos ensina. Tiago 3, do 3 ao 10, encontramos? Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O que está dito aí? Está falando de um animal de pequeno ou de grande porte? Grande porte. Mas está dizendo que ele pode ser conduzido. Por quem? Por nós, pelo homem, pelo ser humano. Quem que põe freio no cavalo? O ser humano, é isso que o Tiago está dizendo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos. Para quê? Para obrigá-los a nos obedecer. Para que eles sigam na direção que nós determinarmos. Então, compara o tamanho de um ser humano com o tamanho de um cavalo. O cavalo não é muito maior, não é muito mais pesado, não parece ter muito mais poder e força, mas o ser humano inventou, criou um instrumento que, usado de forma correta, o ser humano, embora seja tão menor, tão menos pesado do que o cavalo, ele consegue dominar esse animal. Ao ponto de o cavalo, às vezes, querer ir para um lado, mas ele não pode. Ele só pode ir na direção que o ser humano determina. Então, o que é a estrutura física de um ser humano e a estrutura física de um cavalo? Quem deveria dominar quem? O cavalo a nós, glória a Deus que ele não sabe disso. O ser humano inventou um instrumento, e através desse instrumento, ele manda no cavalo. O cavalo não vai onde ele bem entende, ele tem muito mais força. Ele podia, mas ele não vai.
Que instrumento nós inventamos para dominar o cavalo? Chama freio, um instrumento pequeno, bobo, não é? Mas funciona ou não funciona? Aí ele diz outra coisa, versículo 4. Vede também as naus, o que são naus? Navios, embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Olha o outro exemplo que Tiago dá. Ele fala de uma grande embarcação, e ele fala de grandes e fortes ventos, que querem empurrar essa embarcação para onde os ventos bem entendem. Mas Tiago está dizendo assim, mas o ser humano inventou um instrumento, e através desse instrumento, o ser humano é que decide para que lado o navio vai. Não importa quão grande seja o navio, e não importa quão impetuosos sejam os ventos, querendo levá-lo para a direção contrária. O navio, no final das contas, vai para onde determina a vontade daquele que o governa. Está dando para entender? O que o Tiago está comparando? Então, ele está dizendo, nós tivemos capacidade, a humanidade, o ser humano, de inventar esses instrumentos para dominar coisas gigantescas. E dominamos mesmo, porque a coisa realmente funciona. Agora ele segue, no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está chamando a nossa reflexão para a nossa experiência diária. Ele está pedindo que cada um de nós reflita e diga assim, não, eu reconheço, eu vejo que realmente a língua, ela é um pequeno membro, comparado com outros membros longos que o nosso corpo pode ter. Não era para ela ser capaz de fazer tanto estrago. Mas Tiago diz, ela embora seja um membro pequeno no nosso corpo, o que ela faz é tão poderoso, é tão abrangente, que pode causar um incêndio descontrolado. Versículo de número 6. A língua também é um fogo, como um mundo de... A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Do que ele está falando? Está falando simplesmente desse pedacinho de carne dentro da nossa boca? Não, ele não tem vida própria. Ele está usando a figura da língua para falar da nossa capacidade de comunicação. Porque a língua, por ela mesma, não fala nada, não. Nosso corpo todinho, ele não faz nada por si mesmo, não. Você tem uma mão de 5 dedos, o que ela faz por ela mesma? Nada. Ela só age ao comando do seu cérebro. O seu cérebro, ele comanda de acordo com o seu caráter. Então é disso que Tiago está falando. Ele não está falando assim, então se a língua é tão perigosa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele e jogar fora. Mas tem gente que nem precisa usar palavras para poder prejudicar o outro, para arrumar confusão, para incitar contenda. Você vê que hoje em dia mais se conversa com a ponta dos dedos do que com a língua. É verdade ou não é? Então ele não está falando objetivamente desse membro que está dentro da nossa boca, que é a nossa língua. Ele está falando do ato da comunicação. Ele está dizendo, quando você se expressa, você é um perigo. Você calado é um perigo. Você com a boca aberta é 100 vezes mais perigoso. É disso que Tiago está falando. Agora, então eu faço o quê, Tiago? Eu não vou conversar com ninguém. Que aí pronto, eu não mordo, eu não enveneno ninguém. Não é assim que funciona. Nós vamos ver daqui a pouco no texto do apóstolo Paulo, que ele diz, não, seria muito cômodo simplesmente virar e falar assim, Deus, para não te aborrecer, então, eu vou fazer voto de silêncio. Sabe, igual na Idade Média, que os monges estabeleceram os mosteiros, e eles se internavam lá, e uma das suas definições de vida santa era o mutismo, era o voto de silêncio, porque assim eles não contaminariam ninguém, e também não seriam contaminados pelo outro que estava ali, junto com ele no mosteiro. Mas com o passar do tempo se percebeu que o ser humano consegue transmitir mensagens, ainda que não verbalizadas. Ainda mais nos dias de hoje. Então, Senhor, seria melhor que eu fizesse voto de silêncio, assim eu não prejudico ninguém, não te aborreço. Não adianta, porque não é o som das palavras. A periculosidade da comunicação está, antes de tudo e de mais nada, na intenção com que a gente emite a nossa comunicação.
Então, o que o Tiago está dizendo é coisa para nós refletirmos. Versículo 10. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O testemunho que ele dá a respeito da experiência do homem em dominar grandes coisas. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de quê? Cheia de quê? O que é peçonha? Veneno. Olha com o que ele está comparando. Quem é que tem veneno? As cobras. Ele está dizendo que nós podemos agir como víboras. Nós podemos envenenar pessoas com palavras. Nós podemos e temos feito isso. Temos feito isso. Não, isso acontece lá na sociedade que não congrega, não serve a Cristo. Não. Quantas igrejas foram sendo, a força delas foi sendo minada, até não existir mais aquela comunidade local. Tão somente porque o povo que ali se reunia tinha uma língua ferina, perigosa, venenosa. E se sentia com prazer em causar dano, em perseguir, em estabelecer afrontas através da sua comunicação. Nossa, mas graças a Deus eu estou numa igreja onde isso não acontece. Quem me dera poder te dizer que isso é verdade. Tem gente com língua venenosa aqui dentro, o que você acha? Às vezes esse veneno não se apresenta o tempo todo, mas ele fica lá, embutido. Quando está se comunicando com uma pessoa que lhe seja agradável, quando está se comunicando com uma pessoa que lhe seja querida, uma pessoa com quem simpatiza, com quem tem um bom relacionamento, esconde. Não precisa, porque não está com vontade de agredir, de atacar. Aquela pessoa lhe cativa. Mas quando está lidando, mesmo que dentro da congregação, com alguém com quem antipatiza, sabe-se lá por quê, então a pessoa demonstra do que ela é capaz. Infelizmente, nem sempre no rosto, nem sempre diante do indivíduo, mas por detrás. Por detrás. Quanto isso acontece nas comunidades evangélicas? De pessoas que antagonizam com outras dentro da igreja e vão procurar envenenar outros com o seu sentimento de aversão por aquela pessoa. Não sabem se conter, não conseguem se conter, não conseguem se calar. Quando tem uma razão para elogiar um irmão, aí se cala. Aí não faz questão, não. Aí, com a maior facilidade do mundo, se recusa a abrir a sua boca para reconhecer o valor do outro. Mas quando imagina que viu alguma falha na conduta do outro, aí não. Aí a pessoa está pronta e propícia. E ela encontra com outros daquela igreja e conversa vai, conversa vem, ela vai achar um jeito de tocar naquele assunto. Quando ela fizer isso, o veneno que está nela vai contaminar o outro. A antipatia que está nela, o outro vai comungar com a mesma antipatia. Então, o que o apóstolo está dizendo, que isso é uma coisa que a gente pode preferir fazer de conta, que não exista na nossa estrutura e na nossa conduta, mas que o Espírito Santo nos dê hoje a coragem de olhar para nós mesmos como Deus nos vê. Porque há muita hipocrisia no meio do povo evangélico, que não deveria existir. Não deveria existir, porque o nosso Senhor não deu esse ensinamento para nós. Ele não deu esse exemplo para nós. Por que que nós alcançamos tão pouco da maturidade espiritual? Porque nós queremos conjugar as duas coisas. Uma conduta carnal com a maturidade espiritual. Não existe. Uma coisa substitui a outra. Uma coisa neutraliza a outra. Ou eu vou ser carnal e então a maturidade espiritual está longe de mim, ou eu vou ser maduro espiritualmente, e aí os meus ímpetos de carnalidade vão estar mortificados. Não há como nivelar as duas coisas. Uma sempre sobrepujará a outra. Se eu não abrir meu coração para renunciar a essas coisas do meu caráter, eu não vou adquirir as outras excelentes, que poderiam lapidar meu caráter, e dessa forma, qualificar minhas ações e meu comportamento dentro da igreja e fora da igreja.
Não adianta ficar orando, emocionado, falando com Deus. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Ele pergunta, então esvazie-se de você mesmo. Se você quer que caiba mais de mim em você, desocupa espaço. Desocupa espaço. E dilata a sua alma. Porque é justamente isso que Deus quer fazer. Nos conformar à imagem de Cristo. E isso vai demonstrar ou ser demonstrado justamente na maneira como nós lidamos com o nosso próximo. Porque o que adianta amarmos a Deus e declararmos amar a Ele? É o que Tiago vai dizer agora em seguida. Se para com o nosso próximo, nós somos ranzinzas, nós somos injustos, nós somos cruéis, nós somos ferozes. Eu não sei se a gente está pronto para isso, gostaria que estivéssemos, mas já está na hora de nós fazermos uma aliança diante de Deus com o nosso falar. E assumir, Senhor, eu não sou mais criança na fé, eu posso assumir isso diante de Ti. Um propósito de vigiar mais o meu falar. Eu posso levantar todos os dias pela manhã e declarar na presença do Senhor e buscar Tua ajuda para isso. Eu vou virar esse dia inteiro, Senhor, sem falar mal de uma pessoa sequer nessa terra. Não vou falar mal dos políticos, eu não vou falar mal dos líderes religiosos, eu não vou falar mal. Eu vou vigiar o meu falar. Com o passar do tempo, o que eu vou entender? Que para ajudar a cumprir esse propósito, eu também vou ter que vigiar o meu pensar. Que alguém vai dizer, eu não falo, mas eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu vou acabar falando. Porque tudo que eu estou pensando, eu vou acabar fazendo. Tudo que estiver dominando a minha mente é o próximo ato, é a próxima palavra. Isso tudo vira fruto. É germinado aqui, nesse útero chamado nossa mente. E salta aos olhos depois. Por isso que nós temos que ter um propósito com Deus. Isso não é uma sugestão humana, está na palavra do Senhor. Continue para você entender. Versículo 9. Com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Ele está falando da incoerência. O que eu sou? Eu sou uma pessoa que estou amadurecendo espiritualmente? Se sou. Sou em toda e qualquer situação. Eu não sou só quando estou diante de pessoas que me são queridas. Eu não serei apenas quando estiver diante de pessoas com quem eu concordo, com o seu comportamento, com a sua conduta. Se eu sou em toda e qualquer situação. Eu não sou apenas quando me convém. Eu não sou apenas quando me agrada. O caráter é uma coisa que eu sou o que sou. O que Tiago está dizendo? Dessa dúbia atitude na sociedade. Nós queremos, diante de Deus, dizer coisas tão espirituais. Diante nossos encontros com o Senhor, nossos momentos com o Senhor, nós queremos ser tão espirituais. Mas falamos amém, então nós liberamos a nossa essência carnal, humana, corrompida, e nós destoamos daquilo que nós tínhamos acabado de fazer. E nós não percebemos que isso o Senhor Deus está observando, e Ele carimba sobre nós meninos. Talvez anjos cheguem para ele e perguntem, mas olha quantos anos está na igreja. Meninos. Olha quantas mensagens escutam o mês inteiro. Meninos. Porque o que mostra a nossa religiosidade, o nível da nossa vida espiritual, não é quantas vezes no ano a gente vai numa igreja, não é quantas pregações a gente escuta dentro de um ano, não é quantos versículos nós sabemos de cor e salteado. O que demonstra o nível e o progresso da nossa vida espiritual é como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Lembra quando Jesus Cristo estava ali, instituindo a Santa Ceia, e Ele lavou os pés aos discípulos? Lembra disso? João capítulo 13. Ele entra naquele aposento, depois de cearem, ninguém tinha tido seus pés lavados, e ninguém tomou a iniciativa de lavar. O que ele faz? Ele se levanta e toma a iniciativa de lavar os pés de todo mundo. Pedro vira para ele e fala assim, o senhor nunca vai lavar meus pés, vai se humilhar dessa maneira para mim. Jesus diz para ele, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo.
Ah, Senhor, então não lava só o pé não, lava o corpo inteiro. Aí Jesus lhe diz, não, quem já está limpo, só necessita lavar os pés. No finalzinho, Jesus fala assim, eu fiz para que vocês vejam e aprendam e façam da mesma forma. Aí, eles poderiam ter virado e falado assim, não vai custar nada. O Senhor vai estar aqui todo dia para a gente lavar seus pés? Não é para lavar os meus. É para lavar os de quem? Uns dos outros. Se ele tivesse se reunido ali com os 12 e dito assim, gente, ninguém lavou meus pés. Quantos você acha que correriam para lavar os pés de Cristo? Os 12. Ninguém tomou iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Jesus deu a demonstração e falou assim, doravante vocês farão como eu acabei de fazer. Vocês lavarão os pés de quem? Uns dos outros. Ele não falou, eu estarei aqui com vocês todos os dias para que vocês lavem meus pés. E eles diriam, nós faremos fila, Senhor, e eu quero ser sempre o primeiro a ter essa honra. Era o que eles diriam. Mas Jesus falou, não é o meu que você vai lavar. Vocês vão lavar uns dos outros. Então, a palavra do Senhor, ela nunca se cala a respeito disso. O Senhor Deus deseja ver evidências da nossa transformação cristã, pela maneira como nós lidamos com o nosso semelhante. Isso com os da mesma fé, ou de outra fé, ou sem nenhuma fé. Porque esse foi o exemplo que ele deixou para a humanidade. Ele tratou alguém com desprezo, irmãos. Ele lidou com pessoas com as quais ele não concordava com o comportamento delas, mas nem por isso as tratou com desprezo. Então essa é a nossa responsabilidade diante do reino do Senhor. Eu preciso aqui dentro de Tiago conferir um texto com você, capítulo 1, versículo 26. Abriu no 1, 26? Fica quietinho aí, eu vou repetir o 3,8, porque eu quero comparar esses dois textos. Nós já lemos o 3,8, então eu vou só repetir. Mas nenhum homem pode domar a língua. O que o texto está afirmando? Mas nenhum homem pode domar a língua. Capítulo 3, versículo 8, nós já lemos. Agora o capítulo 1, versículo 26, do mesmo Tiago, ele diz assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é? Então olha o que o mesmo Tiago está falando. Lá na frente ele vai discorrer a respeito do uso da língua, do ato da comunicação, e ele vai dizer assim, homem nenhum consegue conter a língua. Só que textos anteriormente ele havia declarado a uma real possibilidade. Qual que é o homem que pode refrear a língua? É o homem que seja realmente espiritual. Aí ele fala assim, você não pode deixar a sua religiosidade te enganar. É isso que ele está dizendo no capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós, presta atenção, pensa de si mesmo que é religioso, aprova a si mesmo, qualifica a si mesmo e imagina que seja muito religioso, muito espiritual, observe-se e decida o seguinte, se você acha que é isso tudo, mas não consegue dominar sua própria língua, engana seu próprio coração. Quem está enganando você é você mesmo. Tiago está falando com o crente. Você se considera muito crente, você se considera muito espiritual, você se considera uma pessoa assim muito amadurecida na fé, mesmo. Você gosta e imagina que seja assim? Tá, vamos tirar a prova dos 9? Você consegue refrear sua língua? Ou você é perigoso na fala? Se você é perigoso na fala, então o conceito que você tem da sua vida espiritual é errado. É errado, não está conferindo, não está conferindo com a realidade. O que você pensa tem um nível, mas a realidade está bem abaixo daquilo que você costuma gostar de pensar a seu próprio respeito. Você cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, pode ter certeza de uma coisa, estás enganando o teu próprio coração. Tua religiosidade não tem valor nenhum. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é pesado, é sério, não é? Ele diz, a religião desse é o quê? O que é uma coisa vã? Inútil, que não presta para nada. O que é uma coisa inútil? Que não tem utilidade nenhuma, que não presta para nada. Então Tiago, conversando pela unção do Espírito Santo com os cristãos, ele diz assim, se tu acredita que sejas muito religioso, mas tu não consegues disciplinar tua comunicação com o próximo,
Tu está enganando a tu mesmo. Esse volume de religiosidade que tu pensas que acumulas, não presta para nada. Está vendo como é que a Bíblia trata com severidade a questão da comunicação, meus irmãos? Alguém está entendendo? É sério demais o que o reino requer de nós. Porque às vezes o crente, ele está muito zeloso de atos escandalosos, e ele toma cuidado para não incorrer nesses atos escandalosos, e tem sido bem sucedido em evitá-los, mas ele não percebe que práticas escandalosas podem ser efetuadas meramente pelo ato de se comunicar. Porque Deus, o nosso Deus, está o tempo todo com seus olhos sobre nós. E Ele percebe a maldade com que às vezes a gente pronuncia certas palavras. A facilidade que a gente tem de julgar o outro. Jesus insistentemente bateu nessa tecla. Não julgue, não julgue. Embora ele em outro ponto tenha dito que se conhece a árvore pelos frutos. Mas quando há frutos, ainda assim, eu preciso ter misericórdia. Porque Deus lida comigo diante dos frutos que eu apresento para Ele, de imperfeição. E nem por isso Ele me fulmina. Mesmo diante dos frutos que revelam as minhas imperfeições, Ele lida comigo na misericórdia, na graça, na bondade, na paciência. Então, ainda que eu esteja diante de evidências, que são os frutos do comportamento de uma pessoa, não cabe a mim sentenciar essa pessoa. Eu não tenho esse poder, porque ela não é minha serva. Ela é serva de quem? Do Senhor, e só Ele lida com os seus servos. Ele lida com o pecado e Ele lida com o pecador. Ele lida. Jesus ensinou, não julgue. Aí a gente pensa, não, mas eu não tenho esse hábito. O que você acha que hoje é julgar o outro? Criticar. Quando a gente critica o outro, o que a gente está fazendo? A expressão mudou, mas a atitude é a mesma. Fosse aqui no Brasil, nos dias de hoje, talvez fosse essa a palavra que Jesus usaria. Ele diria, não critique. Enquanto eu te falo que Ele nos ensina a não julgar o outro, a gente respira confortável e pensa assim, ai, esse pecado eu não vou levar, porque eu não tenho esse hábito de julgar ninguém. Mas julgar, aqui tem o mesmo sentido de criticar. Aí o negócio ficou feio para o nosso lado, não ficou? Porque criticar o outro, isso a gente gosta de fazer. Isso a gente costuma fazer. Isso a gente está sempre fazendo. Criticando. Muitas vezes sem conhecimento de causa. Por que eu não posso ou não deveria criticar ninguém, julgar ninguém? Porque eu não tenho informações suficientes para fazer isso de forma justa. Imagine uma situação. Eu estou aqui, você está aqui do meu lado. E a gente está batendo um papo legal, conversando sobre coisas muito edificantes. Bem, de repente, eu começo a ver que uma mosca começa sabe, voar em volta de nós. E quando você está conversando comigo, eu com você, eu percebo que entre nós dois, a mosca escolheu você. E ela resolveu pousar na sua bochecha. Eu não posso admitir que uma mosca te perturbe dessa maneira. O que eu faço? Eu abro a minha mão e eu dou nela. Só que aonde que ela está na hora que eu vou dar um tapa nela? Está no seu rosto. Como é que você vai reagir quando eu fizer isso? Você vai gostar? Você vai me agradecer? Está vendo? Mas eu tive a melhor das intenções, não tive? Hein? O que você vai julgar? Meu ato. Você não viu com que intenção eu pratiquei aquele ato. Por isso Jesus falou, não julgue. Estou te dando um exemplo assim, bem grotesco, para você entender do que se trata. Por que a Bíblia insiste, não julgue. Você pode estar cometendo uma injustiça do tamanho do mundo. Diante dos olhos daquele que tudo vê. É sério demais criticar os outros. A gente não tem informações suficientes para fazer essa crítica de forma justa. Por isso a palavra diz, não faça o que não lhe cabe. Não faça o que você não tem qualificação para fazer. Você precisaria enxergar muito mais do que você consegue.
Tem gente que a sua vida é falar dos outros, falar mal, falar mal, falar mal. O que essa pessoa está fazendo? Criticando. Quem que faz isso? O crente faz bastante. Por que ele faz? Porque ele é rebelde, é desobediente, porque a Bíblia já mandou não fazer. Por que a gente continua fazendo? Preciso que você me responda. Se a Bíblia mandou não fazer, por que a gente continua fazendo? Porque a gente é desobediente. Por isso que Tiago está falando. Se você se acha muito religioso, mas você vive criticando, falando mal do seu próximo, sua religiosidade não vale nada. Ela não é útil para nada, ela não presta para nada. Quando a gente toma essa postura de falar mal do outro, criticar o outro, julgar o outro, a gente está se considerando tão melhor do que o outro. E não há base para isso, porque naquilo em que eu julgo o outro, pode ser que eu não erre como o outro erra, mas talvez haja algo em que eu erre e o outro não erra. Então, na questão de qualidade, nós somos iguais, exatamente iguais, falíveis, limitados. Eu queria que esse ensinamento dessa noite mudasse a nossa vida, meus irmãos. Porque é para isso que o Espírito Santo nos traz a ministração da palavra. Não é para nos impressionar, nos distrair ou nos fazer ficar admirados com o pregador. É para mudar o nosso caráter. O Senhor Deus está chamando a nossa atenção, porque o falar, ele deteriora a convivência na face da terra. Ah, mas eu não sei te contar, pastora, quantas coisas já fizeram comigo nesse sentido. Mal com mal? É assim que a gente paga? É assim que a gente retribui? Então, porque uma outra pessoa nos pegou por vítima e nos caluniou e nos critica e o tempo todo nos julga, então nós vamos ser discípulo dela? Nós vamos nos tornar discípulo dela? É com ela que nós vamos aprender, ela vai ser nosso mestre. Não é mais Jesus Cristo? O modelo, a referência para nós é o Senhor Jesus Cristo. E Ele não agia dessa maneira. Ele não nos ensina a agir desta maneira. Nós não temos que tampar pedra sobre ninguém. Irmão, você vê que é uma honra pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma honra que deveria encher nossa alma de alegria. É um privilégio que nós deveríamos todos os dias acordar agradecendo por Ele. Ao invés disso, nós focamos em tantas coisas que a gente acha que fulano errou, cicrano errou, Beltrano errou, e nós ficamos desencantados de fazer parte da igreja. E começamos a pontuar, fulano faz isso, cicrano faz aquilo, Beltrano faz aquilo outro. E eu estou fazendo o quê quando eu estou pontuando as falhas do outro? Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala disso. Ele diz assim, como que você pode julgar o outro? Naquilo que você julga o outro, você mesmo está se expondo a julgamento. Você está se colocando numa situação delicadíssima. Então essas coisas, a palavra de Deus está nos instruindo. Por isso que Paulo diz, a sua palavra seja temperada com sal, seja uma palavra que ela tenha limite. Não solta a língua e deixa ela falar o que ela bem quiser. Coloque freio. Qualifica a sua comunicação. Ela precisa expressar o poder do reino de Deus atuando na nossa vida. Você sabe que tem lugar, ambientes de trabalho, onde a pessoa que mais fomenta intriga e confusão é um crente. Ele é de verdade um crente? Ele se enquadra aqui, no capítulo 1, versículo 26 de Tiago. Ele acha que é, mas ele não é. Porque quem de verdade é, o que predomina na alma dessa pessoa? O amor. Porque se eu sou verdadeiramente cristão, o que torna isso uma realidade? Cristo vive em mim. E Cristo é o quê? O amor de Deus revelado à humanidade. Então como que esse amor pode estar vivendo em mim e ele não funciona? Ele não funciona através de mim. Eu não amo o meu próximo. Eu não tenho consideração por ele, eu não me compadeço, eu não tenho misericórdia. Eu só tampo pedra, eu só julgo, rotulo e faço uma propaganda negativa sobre o meu próximo. Então esse é o maior
dos escândalos que pode existir no meio do povo de Deus. Capítulo 3, por favor, de 1 Pedro. 1 de Pedro 3. O versículo é o 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Quem quer amar a vida e viver dias bons, do que ele está falando aqui? Refreia a sua língua do mal, e a sua boca não fala engano. Ele está falando justamente de nós contribuirmos para um ambiente favorável para a convivência com as pessoas. Dentro de casa, por exemplo, no seio da família, por exemplo, por favor, olhe para mim. No seio da família, por exemplo, como que é importante saber se comunicar dentro de casa. Não adianta nada a pessoa vir para dentro da igreja. Meu Deus, ajuda, entra na minha casa, Senhor. Tira aquele espírito de contenda lá, mas o espírito de contenda que está lá não é um demônio, não. Às vezes é você mesmo, às vezes sou eu mesmo. Então Deus vai ter que tirar a gente. E esse tirar pode significar bater as botas. Então o negócio é sério. Porque às vezes a gente pensa que Satanás ele está com essa corda toda, e não é assim não. Ele só age através das nossas fraquezas, das nossas falhas. Ah, meu Deus, eu sonho com um lar onde esteja em paz, todo mundo amigo, todo mundo cooperando um com o outro. Mas isso não é sorte, não. Ah, eu fui na casa do irmão fulano, da irmã cicrano. Aquilo é que é lar cristão, que bênção aquilo ali. Não é sorte, não. Paz, um ambiente de paz não é sorte, não. É resultado de esforço, é resultado de trabalho, é resultado de dedicação. Quem não vem para a igreja, num culto para a família, e não quer pedir a Deus isso? Ah, meu Deus, que haja paz na minha casa. A paz não é um produto necessário nos nossos lares, meus irmãos? O escritor de Provérbios fala disso, de que adianta uma mesa farta das iguarias mais caras que o mercado tem para vender, se naquele lugar onde essa comida será degustada não há paz. As pessoas nem sentem o sabor. Então a paz dentro de casa é um produto da mais alta importância. Mas os céus não derramam essa paz do nada. Essa paz, ela flui de pessoas. Essa paz que predomina no ambiente, ela flui da alma e do caráter das pessoas. Se eu tiver uma alma belicosa, eu gosto de barraco, eu gosto de briga, eu gosto de confusão, o que eu vou produzir e gerar em qualquer ambiente que eu tiver? Discórdia, confusão, barraco. Tem gente que é assim. Eu sei que não tem nenhum desses aqui. Mas tem gente que é assim. Onde a pessoa chega, ela faz o negócio ferver. Ela coloca um contra o outro. Ela levanta picuinha. Ela é inimiga da paz. Ela gosta de ver a contenda e a discórdia. Quem é essa pessoa? Ela é convertida? Não. Mas às vezes ela fala que é. Ela carrega uma Bíblia e ela vai para a igreja todo dia. Parece que é a pessoa mais espiritual do mundo. É a primeira que chega e a última que vai embora. É prestativa, faz tanta coisa na igreja. Mas, vou te falar, onde a pessoa chega, a paz vai embora. Porque é pessoa que ela sente prazer em ver o circo pegar fogo, já viu? Ela bota lenha, ela acrescenta combustível, ela coloca um contra o outro. Crente? Não é não. Não é não. Ela pode ser um simpatizante do evangelho, um religioso, mas vida de Deus, vibrando na alma dela, não tem não. Porque se Cristo habita em nós, a presença dele predomina de uma tal maneira, e ele é Deus de paz, não é Deus de contenda. Ele é Deus de ordem, não é Deus de confusão. Ele diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Então, quando nós nos recusamos a agir dessa maneira, conflituosa no nosso jeito de falar, nós colocamos freio nesse hábito humano de fomentar intrigas e confusões através do seu jeito de falar.
Você quer ver uma situação em que a gente solta geral nosso falar, nosso linguajar? É quando a gente está com a razão. Quando a gente acredita que está com a razão, a gente pensa, não, aqui eu posso detonar. Porque fulano fez por merecer. Agora vai engolir cobras e lagartos. Eu vou falar e eu vou colocar tudo em cima da mesa, tudo em pratos limpos, e eu vou falar tudo que essa pessoa merece escutar. Quando a gente acha que a gente está com a razão, a gente vira um perigo. A gente vira uma fera, pronta para destruir, para devorar, para ir igual um rolo compressor, passando em cima de todo mundo. Ainda que estejamos com a razão, às vezes a maneira como a gente se pronuncia, tira toda a nossa razão. Porque estar com a razão não libera a gente de se comunicar com amor, com misericórdia, com bondade, com paciência. Ainda que a gente esteja com a razão, isso não nos tira a obrigação de nos comunicar com o outro com respeito, com consideração, com bondade, com misericórdia, com amor. Amém, meus irmãos? Você acredita que a ministração e a reflexão dessa noite é uma necessidade para a nossa vida? Nós já estamos prontos para colocar algumas dessas coisas em prática? Nós estamos prontos para tomar uma decisão com nós mesmos, botar freio em nós mesmos e dizer, eu vou parar com esse negócio de ficar criticando os outros. A gente está pronto para isso? Não vi muito ânimo, a gente está pronto para isso? Não adianta se a gente escutar a palavra, concordar com tudo que a gente escutou, mas se a gente não vai colocar em prática, você gastou meu tempo à toa. Nós temos que viver a fé cristã. E viver a fé cristã é muito mais do que ficar dando brados de glória a Deus e aleluia. É saber tratar o outro com honra. Por quê? Porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Ah, mas é um homossexual. Imagem e semelhança de Deus. Trate-o com honra. Mas ele próprio não se honra. Se ele está fazendo isso, eu não vou compactuar com ele. Eu vou tratá-lo com honra. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Mas ele faz uma coisa que Deus abomina. Isso é problema de Deus com ele, não é meu com ele. Quem vai lidar com ele a respeito disso é o Senhor dele. Eu não sou o Senhor dele. Eu lido com uma pessoa lá no meu trabalho, essa pessoa espírita, ela vai toda semana no centro, invoca entidades, invoca demônios, ela fica em transe lá no local de trabalho, eu desprezo ela, está errado. Como assim? Eu devo honrá-la? Você tem que honrá-la. Por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Em que se localiza a dignidade humana, meus queridos? No fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Entendendo isso, nós vamos compreender que todo ser humano é digno do nosso respeito, da nossa consideração. Nós nunca vamos tratar ninguém com desprezo. Ah, mas fulano, ele é um craqueiro, esse infeliz, ele rouba da vizinhança toda para comprar crack. Eu não concordo com o que ele faz, mas eu honro ele. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Nós não entendemos quase nada da Bíblia ainda, irmãos. Nós não entendemos ainda quase nada. E isso se evidencia justamente em quê? Na maneira como nós lidamos com o nosso próximo. As pessoas, elas estão tendo uma visão da igreja cristã no Brasil, de que nós somos pessoas que discriminamos os outros, pela religião deles, pela opção sexual deles, enfim, pela vida que eles levam. E às vezes eles estão certos em dizer que nós fazemos isso. E é vergonhoso para nós, porque não foi esse o exemplo que o nosso Senhor nos deu. Não significa que eu estou endossando o que a pessoa faz, concordando com o que a pessoa faz, apoiando o que a pessoa faz, mas eu não sou juiz dela. Enquanto seu semelhante, eu tenho que ter para com ela misericórdia. Eu tenho que ter para com ela amor e paciência, porque foi assim que Deus lidou comigo. Com misericórdia, com amor e com paciência. Porque quando Ele se propôs entrar na minha vida, eu não era um ser humano perfeito, como continuo não sendo até hoje. E mesmo assim, Ele me dá atenção e me dá valor. Então, para lidar comigo, misericórdia, mas para lidar com aquele que eu desprezo, o rigor e a severidade de Deus, não é isso que a Bíblia ensina. A palavra de Deus nos diz, proteja o seu próximo de você mesmo.
porque diz que a nossa língua tem veneno. Proteja o seu próximo do seu veneno. Jeito bom de acabar a pregação, né? Nós vamos para casa empolgados, animados. É isso que a Bíblia diz. Ela diz que a minha língua tem veneno. A sua também, bonitinho. Nosso falar é perigoso, a não ser que ele seja dominado pelo Espírito de Deus e disciplinado pela palavra do Senhor. É nosso dever. Eu vou ser um evangelista, eu vou para a praça do bairro e eu vou pregar para as multidões. Lindo, maravilhoso. Mas tem mais coisa do que isso que é para a gente fazer. O que adianta eu ir lá e ganhar aquela família, aquela outra família e trazê-las para a igreja? E quando eles chegarem aqui eu tratá-los da maneira antibíblica. Às vezes eu vou ganhar famílias para Cristo sem eu precisar subir em palanque nenhum, em praça pública nenhuma. Eu não vou precisar citar para ela um versículo sequer. Mas eu vou ser uma demonstração do amor de Deus por ela. Quando ela se aproximar de mim, e ela vive uma vida que, biblicamente falando, é desprezível, mas ela vai se aproximar de mim, e ela vai, talvez num primeiro momento, se expressar até de uma forma afrontosa, porque sabe que eu sou um cristão, mas eu não vou pagar mal com mal, eu vou me dedicar a ouvi-la, eu vou neutralizar toda aquela atitude que ela vai ter para comigo, e eu vou dizer para ela o que Cristo mandar dizer. Sempre Cristo mandará dizer que o Pai ama aquela ovelha perdida, que é um filho de Deus extraviado nesse mundo de enganos. E eu vou ter a oportunidade de demonstrar para ela o amor de Cristo que predomina na minha alma. Nós vamos orar. Nós temos orado bastante, pedindo a Deus o poder de Deus na nossa vida. Mas hoje nós vamos pedir outra coisa. Nós vamos pedir o amor de Deus na nossa vida. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e observe por um momento em silêncio. Não julgue ninguém, julgue você mesmo agora. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a verdade que Ele tem para dizer para nós é sobre duas pessoas. Primeiro, sobre Jesus Cristo. E segundo, sobre eu mesma. O Espírito Santo vai falar verdades muito profundas todos os dias. Sobre essas duas pessoas para cada um de nós. Sobre Jesus Cristo e sobre eu mesma. Então, talvez eu mesma não saiba muita coisa a meu próprio respeito. A verdade, talvez eu não esteja aceitando enxergar. Talvez eu seja essa pessoa que só sei criticar, que só sei rotular, que só sei julgar. Eu já ouvi tantas vezes a palavra, quando o Senhor Jesus fala, não julgue, não julgue, não julgue, mas está entrando no ouvido e saindo no outro. Eu critico, eu não reconheço que isso é julgar. Eu critico mesmo, eu acho que eu estou certa, porque eu acho que a pessoa realmente, ela fez o que eu estou falando que ela fez, é por isso que eu estou falando, não estou falando mentira, eu me dou razão quando eu critico alguém. Nós somos assim, meus queridos. Nós somos assim, nós estamos em falta com o Evangelho. A palavra de Deus nos manda ter misericórdia. Refreia a sua língua do mal, é a ordem que o Senhor nos dá. Eu queria que, se nós temos essa capacidade de agora enxergar que nós temos sido rebeldes em obedecer essa ordem do Senhor, nós nos apresentemos em oração diante dEle com arrependimento agora. Ore se você já está pronto para isso. Peça perdão. Comece pedindo perdão. Reconhece teu senso crítico, teu espírito crítico. Vamos reconhecer isso. Nós todos estamos na mesma situação aqui hoje. Vamos admitir, Senhor, eu não vou fazer de conta que eu não sei do que o Senhor está falando hoje. Eu realmente tenho agido assim, tenho sido assim. Eu sou propenso a isso, Senhor. Mas eu preciso de mudança, eu quero mudar, eu preciso honrar o Senhor, eu preciso honrar o meu semelhante, eu preciso lembrar que eu não sou melhor do que ninguém, que o Senhor só está na minha vida pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ore, ore, busque do Espírito Santo, que Ele nos transforme, igreja. Nós já estamos prontos para um passo além.
Nós já estamos prontos para um passo a mais na experiência com Deus. Mortificar a nossa carne, ter a nossa vida transformada mesmo, para que as pessoas que convivem conosco, que se relacionam conosco, elas fiquem impactadas, não pela nossa teologia talvez, mas pela nossa vida com Deus, pelo nosso comportamento. Ore, ore, ore. Toma todo o nosso ser, eu te peço, Senhor. Toma todo o nosso ser aqui nesta noite. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso Senhor. Nós somos, ó Deus, propriedade Tua. Tu tens liberdade de mover na nossa vida, Pai, e construir um novo caráter que direcione uma nova conduta, um novo comportamento. Estamos às vezes tão preocupados em pregações verbais e não nos percebemos que o Senhor deseja uma pregação não verbal, que é o testemunho, que é o comportamento, que é a maneira como tratamos os outros, como nos relacionamos com os outros. Nós te suplicamos aqui agora, doce Espírito de Deus, confronta-nos com a Tua verdade, Senhor. Coloca freio em nós, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver essa experiência de libertação. Libertação de todo o veneno do nosso falar. Agredimos, ferimos, maltratamos pessoas. Através da nossa maneira de nos comunicar, seja verbalizando, seja digitando nos meios virtuais, nós às vezes nos prestamos a isso, e o Senhor está vendo tudo, o Senhor está ouvindo tudo. Nós temos aborrecido a Ti, Senhor, com esse nosso comportamento, porque nós não estamos sendo aprovados na maneira como nos relacionamos. Prepara-nos para ser, ó Deus, embaixadores da paz, porque o Teu reino é reino de paz, é reino de misericórdia, é reino de amor, é reino de bondade. E se esse reino prevalece na nossa vida, então essas coisas prevalecem também. Ajuda-nos, doce Espírito, domina sobre nós, Senhor. Nós pedimos os dons, mas também pedimos o fruto do Espírito nesta noite. Que ele seja, ó Deus, desenvolvido nas nossas vidas, para que nós sejamos o que nós podemos ser e precisamos ser, luz desse mundo e sal dessa terra. Uma referência nova de comportamento, de atitude, de relacionamento. Leva-nos, ó Deus, à dimensão que a fé cristã pode nos levar. Ajuda-nos, Senhor. Nós suplicamos, Deus, nós suplicamos, perdoa-nos e transforma-nos. Nós estamos buscando esse milagre hoje. Transforma, Senhor, transforma. Transforma, tira a maldade de dentro de nós. Mortifica-nos, ó Pai. Tira a maldade de dentro de nós. Perseguindo pessoas, desprezando pessoas, agindo com superioridade com outros. Oh Deus, isso não combina com o nosso mestre. O Senhor, sendo Deus, tomou a forma de servo e não veio fazer de conta que servia. O Senhor veio servir mesmo. Eu te peço, opera essa obra em nós, Senhor, para que sejamos dignos de abrir a nossa boca e dizer que somos cristãos, que nós cuidemos do nosso testemunho, do nosso andar e do nosso falar, que não usemos a língua para ferir ninguém, que não usemos palavras para agredir ninguém, para adoecer ninguém, ainda que façam isso conosco, mas que nós não sejamos os agressores, não sejamos violentos, não sejamos ríspidos na fala. Pelo contrário, Deus, que aprendamos contigo, Jesus, porque Tu és manso e humilde. Que nós sejamos suaves nas nossas palavras, mesmo quando tivermos que, ó Deus, exortar alguém conforme a direção do Senhor, que sejamos suaves e amorosos, porque é assim que o Senhor lida conosco. E nós não queremos matar o doente, queremos que ele seja curado.
Então, ó Deus, eu te peço, transforma todo o nosso ser. Isso será uma evidência da nossa maturidade cristã. Ajuda-nos a trilhar esse caminho, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que há pessoas aqui que estão prontas para fazer até mais. Estão prontas para o Espírito Santo